Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Ela Lidera. Uma mulher forte é frequentemente definida pela sua resiliência e determinação e capacidade de superar desafios. Não se trata apenas de força física, mas também de força emocional e mental, incluindo a habilidade de manter-se firme diante da adversidade, aprender com os fracassos e seguir em frente com confiança. Paceleira, seja bem-vinda ao podcast Ela Lidera. Olá, Sheila. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito boa tarde, muito bom dia a todos que nos assistem. Espero que seja uma conversa agradável, não só para nós, mas para vocês que vão escutar o podcast. Paceleira, defines-te como uma mulher forte. Nós queremos saber de ti. Qual é a tua história? Fala-nos um pouco da tua infância, quem tu és. Bom, eu sou a Paceleira Timóteo Xongol, filha de um senhor guerreiro, que é o meu espelho desde muito nova. Acho que em todos os meus vídeos eu menciono que o meu espelho é o meu pai. Sou o que sou graças a ele e por ele. Eu nasci em uma família bem estruturada e diferente. Não vou explicar o porquê é uma família diferente, né? Mas cresci com meus irmãos, meus pais, sempre estudei em boas escolas. É isso. A Paceleira tem alguma formação superior? Sim, tenho. Sou quase licenciada em farmácia porque fiz as cadeiras todas, terminei em 2021 e abandonei. Não fiz mais a minha monografia, ou fui fazendo uma página por ano, ou sei lá, não sei o que eu fiz. Mas só esse ano entreguei a minha monografia e brevemente serei a doutora Paceleira. A doutora dos feijões. Doutora dos feijões. É engraçado isso. Ainda bem que disse a doutora dos feijões. O que é que faz da vida? Faço muitas coisas. Vou começar pelas primeiras coisas que eu fiz. Maquiagem. Ao mesmo tempo que eu ia à faculdade, enquanto me formava para ser farmacêutica, eu me formava também para ser maquiadora. Só que o curioso é que a minha formação foi nos vídeos do YouTube. Quem me formou foi o YouTube e as minhas cobaias eram as minhas colegas de faculdade. Ok. Eu ia para a escola com o meu caderno e com a minha mala, era uma lancheira que eu usava para meter minhas maquiagens. Então, eu ia à escola com a pasta e com a lancheira com as maquiagens e no intervalo eu maquiava as minhas colegas. E foi assim, né, que acabei me tornando uma maquiadora. Só depois de uns anos é que eu fiz o curso de maquiagem e depois comecei a me interessar pela área do cabeleireiro, né? Comecei a querer me tornar uma cabeleireira e fiz o meu curso novamente no YouTube e comecei a fazer minhas aplicações, alguns penteados, não sei o quê. Depois disso, abri o meu primeiro salão em 2022, acho, não me lembro bem o ano, mas eu tinha 23 anos, ia fazer 24. Abri o meu primeiro salão que por algumas questões pessoais e familiares não deu muito certo o salão, precisei fechar. Abri o segundo, que foi na minha casa, que é até então, só que o salão não está operacional. Abri o segundo salão, que também não deu muito certo. Acabei fechando. E eu sempre tive este sonho, esse interesse e essa paixão pelo trabalho do meu pai. Por quê? Porque quando eu era criança, eu via que o meu pai ficava em casa até às 10, às vezes, e não ia trabalhar. Às vezes ficava em casa, só falava o telefone. E eu ficava, eu quero fazer isso. Meu pai trabalha quando quer. E isso me interessava muito. E outra questão muito importante sobre mim é que eu gosto muito de dinheiro
Sempre gostei. Desde que Estamos comecei a juntas falar. nessa. Desde que comecei a falar, eu já pedia dinheiro. Ok. Me neneca, se não quer me nenecar, me dá dinheiro. São essas as trocas que eu fazia na minha casa e é isso que eu sempre ouço até então. Então, para não fugir da pergunta, que é exatamente sobre o feijão que queres saber. Então, comecei a vender feijão e quando comecei eu vendia o feijão para o meu pai, né? Ajudava ele. E fui me interessando mais, mas era aquela coisa, né? Eu tinha que fazer faculdade, tinha que ser uma doutora e tinha que trabalhar em um escritório ou qualquer coisa que seja. E não seria exatamente ser uma vendedora de feijão que eu sou hoje em dia, né? Então, como eu disse antes, fiz a faculdade e depois disso, não. Ao mesmo tempo que eu ia à faculdade, eu trabalhava com coisa do salão, né? Então, depois disso, aconteceram-me algumas coisas, né? Até então eu vou considerar coisas e não vou dizer exatamente o que aconteceu. No momento oportuno, eu volto aqui a estar com a Sheila e conto uma outra versão daquilo que eu sou e da minha história, daquilo que eu me tornei, né? Porque se eu estou aqui e sou o que sou, é graças a essa história triste que eu ainda carrego comigo, né? Então, depois desse episódio triste, né? Eu decidi começar a vender feijão porque abandonei o coisa da faculdade, aconteceu o que aconteceu, o salão fechou, foi tudo ao mesmo tempo, eu já não sabia o que fazer. Então, recebi um dinheiro de um chitique, foram por aí 40 mil meticais, e como eu já tinha vendido feijão antes, eu decidi voltar a comprar, né? Não, decidi começar a vender por conta própria, né? Sim. Então, comprei os meus primeiros 10 sacos e quem vendeu para mim foi o meu tio. Ele é que estava no armazém que eu estou agora, na Malanga. Então, ele vendeu os meus primeiros sacos, deu o meu dinheiro e voltei a comprar outros sacos e calhou que ele viajou para Lixinga e o armazém ficou vazio. Então, eu disse, por que não? Tive medo, tive receio e tu não imaginas, Sheila, como é estar perdido, porque foi numa fase em que, como eu disse também na minha página do TikTok, eu estava pálida, estava batida, eu não sabia mais quem eu era, o que eu tinha que fazer, eu só sabia que eu tinha que superar, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que sair de casa. Então lá fui eu, com fé e força, fui para lá e graças ao bom Deus eu fui muito bem recebida pelos meus colegas da Malanga. Eles são um amor de pessoas. Lá fui eu, comecei. Acho que o meu primeiro vídeo do TikTok eu gravei mesmo no meu primeiro dia a vender feijão. Postei lá o meu vídeo. Aqui a passe, eu tenho feijão disponível, eu não sei o que. E foi um bom. Por quê? Porque se calhar porque nunca tinham visto um rosto bonito associado ao mercado. Quem já me conhecia de fora, por ver as minhas fotos, ver como eu era, não imaginava que eu ia me encaixar naquilo. As pessoas julgam coisas sem saber. E negócios são uma coisa que nós não podemos julgar só pela capa que nós vemos. Porque ela tem uma machamba, porque ela vende pão. Porque um metical diariamente faz muita diferença e a forma como tu aplicas esse metical também torna o negócio todo uma coisa firme e forte. Então, O feijão, na verdade, foi um escape para si. foi. Uma forma de terapia. Exatamente. Um ponto de encontro ou uma procura de um encontro consigo mesma. Foi. E te tornou o que te torna hoje em dia. Exatamente. Interessante. Porque eu escapei de uma depressão, né?
Foi uma altura em que terminei uma relação conturbada, tive essa situação que também foi uma situação que tinha a ver com a minha saúde. Era um problema físico, emocional e todo o bug que tu podes imaginar. Então, tinha que me recuperar fisicamente. Minha autoestima estava aos ares, minha mente estava conturbada. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu sentar e chorar, eu preferia correr e só chorar quando eu voltasse para casa. Eu não vou dizer que eu não chorei ou que eu não chorava. Eu chorava à noite quando eu voltava para casa. E fazia questão de trabalhar todo dia. E eu até sempre cantava. E sempre digo até hoje, a mente ocupada não sente falta de nada nem de ninguém. Quando tu estás focada num objetivo, tu não sentes falta de nada e de ninguém. Tu só trabalhas, 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 trabalhas. E foi o que eu fiz. Trabalhei, 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 até que me curei em algumas coisas, né? Outras ainda preciso me curar. Mas já foi isso que me tornou essa passe que eu sou hoje em dia. Sim, a motivação. Onde é que buscas a motivação? No dinheiro mesmo. No dinheiro. Sim. Então somos iguais. O dinheiro que me O move. dinheiro é que te move. Sim. Realmente, a mim também, o dinheiro me move sempre. Mas e assim, quando tomaste essa decisão de usar da venda do feijão como um escape para as tuas angústias emocionais, o que sentiste das pessoas que estavam à sua volta? Tiveste apoio ou sentiste que em algum momento as pessoas te julgavam? Bom, apoio eu tive das pessoas que mais me importavam, que eram os meus pais. Eles apoiaram. Minha família é meu alicerce. Eles são meu total apoio. Eles apoiaram-me. E o resto, o que acontece com o ser humano? O ser humano só te apoia realmente quando vê que está a dar certo. É quando as pessoas aparecem para te aplaudir. Antes, as pessoas até podiam não dizer na minha cara, mas falavam, partilhavam fotos, vídeos. Eu fazia questão mesmo de mostrar exatamente o que eu fazia. E aqueles meus vídeos não era algo tipo, eu vou sentar e fingir que eu faço uma X coisa. Eu peneiro feijão, até já tenho um probleminha de sinusite que eu não tinha antes, por conta da poeira. Às vezes, quando necessário, costuro os sacos. Às vezes até carrego, ajudo a carregar. Às vezes não tem ninguém ali ao lado para carregar, eu carrego. Varo o chão, apanho lixo. Então, voltando à tua pergunta, as pessoas começaram a me apoiar quando viram o que eu estava a fazer. E quando, passe, força, mulher guerreira, mulher batalhadora. Então, acabou que não fez muita diferença para mim. Era só, ok, as pessoas estão assim. E eu ignorei e continuo a ignorar. Algumas vezes passou-te da cabeça assim a ideia de desistir do negócio ou desistir da mulher que estás a construir? Não, nunca. Nunca pensei em desistir porque a maior motivação que nós podemos ter na vida é ver que o que estamos a fazer está a dar certo, né? Temos os famosos comebacks, como nós a juventude hoje em dia chamamos os problemas que nós temos no trabalho. Tenho os meus comebacks, tem tantas coisas que às vezes acontecem. Há pouco tempo tive um episódio em que até chorei. Sentei, meu amigo chegou, né? Até acabei chorando porque meu amigo chegou e perguntou-me o que se passava. Tinha uns sacos que não estavam a chegar e era uma altura em que o feijão ainda vinha molhado. Então, o caminhão ficou retido no meio da estrada, no meio do nada. Tinha muitos sacos meus lá. E eu estava a recomeçar porque teve uma altura em que eu parei porque o feijão não aparecia muito Isso. bonito. Sheila, eu chorei mesmo, chorar feito uma criança. Eu besti meus sacos vão chegar estragados, não sei o quê. E realmente alguns chegaram estragados, mas, acontece.
tive que ultrapassar e seguir em frente. Então, este é o risco deste negócio, Exatamente. para vermos que todo negócio tem seus riscos, Exatamente. tem momentos em que tudo é bonito, mas tem momentos que tudo é muito difícil, porque eu partilho da mesma experiência, já experimentei vender feijão, e parei porque realmente o feijão começou a aparecer assim meio sem muita qualidade, o que obrigou-me a parar com o negócio. Mas espero um dia poder voltar e depois de ouvir de ti que isto sempre vai acontecer. Então nós temos que ter em consideração isto, que todos os negócios têm sempre por isso que eu sempre falo, eu sou um exemplo de muitos negócios falidos. Cada coisa que eu já experimentei, que eu já tentei, salão, quase que tudo. As mulheres são assim, elas tentam tudo até que alguma coisa dê certo. Até que alguma coisa dê certo. De tudo isto que nós estamos a conversar, eu te considero uma mulher que está a passos largos de conquistar a autoliderança. Eu te considero uma mulher assim. Então, como é que olhas a questão da liderança na sociedade? Será que a sociedade está preparada para receber uma mulher como a Paz? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque a sociedade é sempre muito fechada no que concerne à mulher, né? Sempre nos olham como seres frágeis, incapazes, e sempre tem que ter alguém por detrás, né? Porque é o namorado, é o pai, sempre há um no meio de tudo isso. E há quem se calhar olha para mim como uma pessoa arrogante, mas na verdade eu não sou muito de dar ouvidos a quem fala por detrás, né? Não sou muito de me deixar levar pelo que as pessoas pensam sobre mim, pelo que as pessoas pensam sobre mim. Eu sou uma pessoa com um caráter muito forte, às vezes um pouco afrontosa, às vezes calada, às vezes calma, às vezes muito agitada, mas o meu maior superpoder é ignorar o que não me faz bem. Então eu só presto atenção naquilo que as pessoas falam de bom sobre mim. A parte negativa eu ignoro e aconselho a todos a ignorarem, porque se não é para te edificar, só ignora e siga o teu foco. Isso. Já paraste para pensar que podes ser uma das mulheres que influencia várias outras mulheres? Já isso tem me deixado muito feliz, porque é uma realização muito grande. Eu sempre tive o sonho de fazer algo diferente. Eu nunca quis ser comum, entre aspas, né? Sempre pedi a Deus, Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu quero fazer algo que faça diferença na sociedade. Faça diferença na forma de pensar das pessoas e com muita dor, de forma estranha, Deus deu-me isso. E é uma honra para mim poder inspirar ou se calhar mostrar às pessoas o óbvio. Porque essas coisas sempre estiveram ali, nós é que nos fechamos para ver. As oportunidades sempre estiveram lá, nós é que nos fechamos para elas. Então, poder incentivar as pessoas a abrirem os olhos e verem o que está diante delas, para mim não tem preço. Eu me considero profissionalmente bem-sucedida. Por mais que eu não tenha, se calhar, na conta todo o dinheiro que está na minha mente, o meu coração está em paz, tá sossegado, porque dia após dia muitas moças, até moços, ligam para mim e mandam mensagem: Paci, eu gostaria de ir. Paci, tu nos inspiras. Paci, gosto de ver o que tu fazes. Não tem preço.
realmente não tem preço. Então estás a carregar a história de muitas mulheres ou de muitos jovens consigo e tens de manter isso aos olhos destas pessoas. Como é que eu diria? Qual é o teu principal desafio quando tu acordas todos os dias? Qual é o teu principal desafio? Bom, o meu principal desafio é lutar contra as minhas próprias crenças limitantes, me manter forte e focada naquilo que eu faço, porque nem todos os dias nós acordamos bem, nem todos os dias nós estamos bem dispostos. E eu criei uma particularidade no meu negócio, né? Eu faço o que todo mundo faz, mas de uma forma diferente. Então, é um desafio, dia após dia, manter a consistência e fazer isso andar, porque o que eu sempre digo, se as coisas não andam, eu empurro, né? Mas meu maior desafio é esse, é comigo mesma, né? Me superar a cada dia que passa. Estar aqui também é uma superação. Criou-me ansiedades, criou-me medos, mas eu disse não, eu vou. E não vim por mim, vim por ti, pelo convite que tu me fizeste. Tenho certeza Sinto-me que tinhas um objetivo com esse podcast. Isso. O meu objetivo era um e único: superar o meu medo de falar nas câmeras, de ter essa conversa, que era um medo para mim. As consequências, os likes, os comentários, é uma parte positiva que virá disso. Mas meu maior objetivo era esse, me superar nesse aspecto. Que bom. Sabemos que contribuímos um pouco para Para superar uma crença limitante que trazias contigo. Mas é assim que passa. Achas que desistirias da mulher que construíste hoje? Nunca. A vida não me deixa. E o que te faz não pensar em desistir desta mulher? Olha, a coisa mais bonita, o ser mais incrível que Deus criou somos nós mesmos. Então eu faço coro todos os dias por mim, para mim. Então eu sou a coisa mais importante da minha vida. Então por que eu desistiria de algo que é para mim e por mim? Não faz sentido. Por mais que eu caia, eu hei de levantar 10 vezes mais forte, porque é sempre por mim e para mim. Então a Pássia é uma mulher que faz melhor com o que tem naquele momento. Não interessa a dificuldade, não interessa as adversidades que existem. Quando tem uma oportunidade, faz dessa oportunidade o melhor que tem a fazer. Qual é a mensagem ou qual é o conselho que deixas para as mulheres que te ouvem neste momento? Bom, o conselho que eu sempre deixo é que devemos correr atrás das coisas e olhar para além daquilo que os teus olhos vê. Porque às vezes nós temos tantas oportunidades que nós deixamos para trás, como estávamos a conversar antes, que tem farmacêuticos que não produzem cremes, por exemplo, esses cremes clareadores que tanto se fazem por aí, e nós farmacêuticos podíamos fazer. Tem tantos negócios que nós podemos fazer e nós deixamos de fazer por receio, por medo, ou simplesmente porque o lucro são 10 meticais. Eu sempre tento incutir isso na mente das pessoas, que o pouco sai muito. Não importa se é para ganhar 10 meticais. Afinal, por que essas mercearias, não sei, que estão abertas? Isso. Aquilo ganha 1 metical, 2 meticais, 5 meticais, 10 meticais, até muito em um produto. E esse pouco faz tanta diferença, mas tanta diferença, que as pessoas não imaginam. Nós queremos o quê? Queremos abrir boutique, queremos ter salão. E não pensamos
em vender carvão, por exemplo, ter uma marca de carvão. No Brasil, por exemplo, tem umas saquetinhas bonitas de carvão para churrasco, e não sei o quê. Podíamos fazer aquilo. Podíamos fazer nossos cremes, podemos fazer nossos perfumes. É certo que precisamos nos formar. Primeiro, a corrida é a formação, porque escola é importante. Não adianta nós corrermos para dizer, o importante é só acordar e empreender. Precisamos estudar e também abrir os olhos para o mundo, que vamos ver tantas, mas tantas oportunidades. E outra coisa que eu queria dizer é: aproveitem ao máximo as coisas, os negócios da vossa família, dos vossos pais, porque é triste, né? Pelo menos eu considero triste o teu pai ter um legado. Meu pai tem uma frota de caminhões, meu pai tem uma padaria, o meu pai tinha uma padaria, e quando ele foi, tudo isso foi com ele. E só ficas a lembrar que, meu pai já teve, meu pai tinha, percebes? Então é sempre importante nós aproveitarmos ao máximo essas coisas. Se teu pai está na polícia e quer te encaixar em algum sítio, aproveita e vá, né? Teu pai tem uma mercearia, vai à faculdade, vai à escola e aprenda alguma coisa com ele. É de extrema importância isso, né? Então acho que é É isso. preciso ver oportunidades onde não há, onde parece não Exatamente. existirem Onde parece não oportunidades. existir oportunidade. E parar de querer correr para onde todo mundo está a correr ou para aquilo que te dá status. E isso nós temos visto muito para as mulheres. As mulheres não elas vivem muito como se devessem algo à sociedade, como se elas tivessem a obrigação de agradar à sociedade. Este podcast foi feito mesmo para isso, que é para desconstruir estas crenças, estas formas de ver da mulher, quando ela acredita que ela deve alguma satisfação à sociedade. Quando a mulher pensa que deve satisfação à sociedade, ela limita-se. Ela não corre atrás dos seus sonhos. Ela, pura e simplesmente, vive para saber se o que eu faço agrada aos outros ou não. E não se preocupa em querer agradar a ela mesma. Uma das coisas que me fez convidar a Paz para este podcast, como eu tinha lhe dito, eu conheci a Paz em 2024 no TikTok. Eu achei bonito ver uma mulher com duas personalidades. Hoje acabei de conhecer a terceira. Tão extremas. Uma mulher que consegue ter uma aparência feminina, uma aparência de mulher, de fato, durante o final de semana, posso assim dizer. E uma mulher que me lembra muito a minha infância, quando a minha mãe me pedia para eu ficar na banca dela, no mercado, a vender. Para mim aquilo era como se fosse um terror. Eu detestava no começo, eu detestava ter que substituir minha mãe na banca, mas eu gostava porque eu conseguia, hoje ela vai passar a saber, eu conseguia dali tirar o dinheiro do lanche da semana, ela sem saber, mas para mim aquilo era como se eu dissesse assim: eu não nasci para vender no mercado, eu não quero vender no mercado. Esta é a vida da minha mãe e ela me obriga eu a ter de vender no mercado. Sem eu saber que era uma forma de eu aprender que a vida é corrida. Na vida nós temos de correr, nós temos de inventar e reinventar para podermos nos encontrar. Então eu, quando vi a Paz no mercado e vi a Paz no meio social, eu vi duas mulheres extremamente diferentes, dois polos que para mim não... Eu olhava e eu me perguntava, será que existe um ponto de encontro entre essas duas mulheres? Como é que ela consegue ser sutil? Porque eu conheço a vida do mercado. A vida do mercado, tu tens que ser forte o suficiente para saber lidar com as pessoas, e sem contar que muitas pessoas que nós encontramos no mercado, a instrução, a forma de falar, a forma de ser, muitas das vezes é diferente daquilo que uma mulher que já foi à escola carrega consigo. Então, é a Paz que tem que saber lidar com a sociedade, com o jeito de ser, com a forma de ser do mercado
e é a Passe, mulher chique e empoderada, que está na nossa frente. São duas mulheres bonitas e foi muito interessante conhecer a sua história. Eu digo a 20%. A Passe é uma mulher que carrega muita história, deu para perceber aqui nesta conversa, que carrega muita coisa que eu espero podermos explorar nos próximos podcasts. Muito obrigada mais uma vez, Passe, por estar aqui conosco, por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, dos seus saberes. Tens alguma coisa a mais a dizer às mulheres que nos ouvem neste momento que possa transformar a vida delas? Bom, vou falar exatamente do ponto que referiste, de serem dois extremos. Uma coisa que se calhar eu não mostro nos meus vídeos é que a vida do mercado é realmente difícil. Parece fácil porque eu só mostro a parte boa. Até por acaso lembrei-me de um vídeo que eu gravei em que eu dizia que roubaram o meu celular, eu a dormir. Então, então é importante eu deixar aqui ficar que a vida não é um mar de rosas. Vender no mercado também não é um mar de rosas. Eu tenho que ser... Eu sou uma rosa, né? Sou uma rosa que também tem espinhos que servem para sua proteção. Então, a rosa está lá, a parte que brilha está lá no topo. Tenho as minhas raízes e os meus espinhos porque eu tenho que assustar os monstros que estão lá no mercado. Alguns porque tem tanta coisa lá e continuar a ser delicada, continuar a ser fofa e guerreira, uma fofa guerreira. Então eu sou uma fofa guerreira porque, sinceramente, eu sou tão chiliquenta, tão gostar de sítios limpinhos, tão não sei o quê. E eu chego no mercado, tem partes sujas, às vezes chove, às vezes é tanta coisa, tanta confusão, mas eu sobrevivo feliz, com um sorriso na cara, vivo dia após dia e tem sido uma experiência maravilhosa. É sempre bom sujar as mãos e depois sair com o corpo limpo e a mente tranquila. Obrigada. Então, mulher, esta história é para ti, é para te inspirar a saber que não existem limites, não existe dor capaz de travar a força de uma mulher. Não existem dificuldades suficientes para interromper os sonhos de uma mulher. A Passe é uma mulher que deixou aqui perceber que tem muita história por detrás do começo dela. Histórias de alegria, histórias de dor, como qualquer outra mulher. Então, mulher, por que limitar-se? Por que parar de crescer? Por que parar de andar atrás daquilo que é o seu desejo, daquilo que é o sonho de ser uma mulher empoderada, o sonho de ser uma mulher reconhecida, o sonho de deixar legado? Mulher, a vida, ela é difícil sim, mas quando nós ignoramos tudo que nos faz mal, quando nós ignoramos as crenças limitantes que carregamos, quando nós fazemos o melhor com o que temos, por mais que seja pouco, nós nos tornamos mulheres empoderadas, nós nos tornamos mulheres livres desta sociedade que tanto rótulo coloca em nós. Se você quer continuar a acompanhar histórias de vidas de mulheres empoderadas e fortes, como essas que nós trazemos aqui no nosso podcast, se você quer continuar a curar ou tratar os seus traumas, os seus anseios, os seus medos, faça com que os nossos podcasts cheguem a mais mulheres. Compartilhe a nossa página. É só clicar Sheila Kande no YouTube, que irás encontrar lá todos os nossos podcasts, os nossos vídeos. Façam lá os vossos likes, compartilhem. Nós estamos também no TikTok, recentemente no Facebook. É só colocar Sheila Kande, que poderá acompanhar o dia a dia de uma mulher empoderada, guerreira, que sou eu, e de várias outras mulheres que eu trago aqui no nosso podcast. Esperamos que possam ver os nossos vídeos,
curtam, façam a vossa subscrição, compartilhem, que é mais importante para nós, e façam com que as plataformas entendam que o nosso podcast é de mais-valia para vós, e é por isso que vocês fazem chegar a várias outras mulheres. Muito obrigada.